Você que era independente no Brasil, que tinha responsabilidades e autonomia pela tua vida, mudou de país e parece literalmente uma criança, seja pela comunicação rasa ou por sempre depender de um adulto para resolver tuas coisas. Você precisa reagir e buscar independência no alemão. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ravili e eu ajudo brasileiros a se tornarem independentes no idioma alemão. Nesse vídeo eu vou trazer 6 ensinamentos que vão mudar para sempre o teu caminho até essa independência no alemão. O primeiro ensinamento é: jamais carregue o peso da fluência. E eu preparei aqui um artigo para vocês, então eu vou ler algumas observações que eu coloquei aqui no artigo. É o seguinte: quando a gente vai aprender alguma coisa nova, é comum que a gente não tenha ideia do caminho que a gente vai percorrer até saber bem aquela coisa, e muitas vezes a gente acha que a gente só vai ser independente naquela coisa ou ter liberdade quando a gente atingir o grau máximo naquela habilidade. Em se tratando de idioma, a gente se depara com as promessas. Seja fluente em 1 ano, seja fluente em 6 meses, fluência disso, fluência daquilo. E a gente acaba comprando essa ideia, porque é isso que é vendido pra gente, né? Então a gente pensa, poxa, fluência então é uma coisa maravilhosa, né? Então é isso que eu tenho que comprar, eu tenho que atingir a fluência o quanto antes, e é isso que é importante, eu preciso ter a fluência o quanto antes. Mas afinal, o que é fluência? Né? Fluência é a qualidade de algo que flui. Então a água da bica está fluindo, logo ela é fluente. No caso de idiomas, quando a gente fala que alguém é fluente em algum idioma, é porque aquela pessoa consegue realmente conversar sem travar muito, ela simplesmente fala livremente. É exatamente o que eu estou fazendo em português aqui, e é o que você consegue fazer em português. Você fala livremente sem nem pensar muito, né? Você simplesmente, né, você não pensa na gramática para poder falar em português, e você não trava, e você não só se comunica, não só se vira em português, mas você está muito além disso. Né? Você não se vira em português, você é fluente em português, você está num nível muito alto que é simplesmente você consegue manifestar suas emoções com liberdade, falar em vários tempos verbais com liberdade, você consegue entender notícias, linguagem formal, linguagem coloquial. Claro que tem coisas em português que a gente não consegue entender porque é de uma área específica, mas de uma forma geral, fluência é isso, é você realmente se comunicar de forma livre, sem muito travamento. Mas veja bem, falar um idioma estrangeiro como você fala português, com essa total liberdade, pode demorar muitos anos. Muitos anos. E a boa notícia é a seguinte: antes de você atingir a fluência, obviamente você pode atingir sim a fluência, mas antes de atingir a fluência, você pode atingir a independência. E independência vai te dar liberdade, vai te dar autonomia e vai te dar dignidade. E agora a gente chega no ensinamento número 2. Você não precisa ser fluente para ser independente no alemão. E agora eu vou ler algumas coisas que eu anotei para vocês aqui. O que é ser independente no alemão? É resolver tuas necessidades diárias na Alemanha, na Áustria, na Suíça, sem depender de outra pessoa. Isso é ser independente. O que você quer é ser independente o quanto antes. Porque quando você vai para um país de língua estrangeira, no caso da gente que fala alemão e etc., a gente quer resolver nossas necessidades. Tem muita coisa para você resolver. Você precisa cadastrar seu endereço na prefeitura, você precisa renovar visto, procurar um trabalho, entrevista de emprego, supermercado, consulta médica. E é muito ruim, você sempre está precisando de alguém para resolver isso. Recebe um e-mail, pede para alguém traduzir. Recebe uma carta, tem que pedir para alguém traduzir. Usa o Google Tradutor, não entende direito porque às vezes é formal. O Google Tradutor não traduz tudo de modo perfeito. Então fica sempre essa coisa, esse sentimento negativo de sempre depender de alguém. Então, existe um estudo que você pode fazer para atingir a independência, um estudo funcional. O estudo funcional vai te levar à independência em menos de 1 ano, ou seja, você vai priorizar aquilo que você vai utilizar. O que acontece? Por que os cursos tradicionais são extremamente ineficientes? Olha os exemplos que você vê nas aulas. O armário é azul. A porta é de madeira. Você fala isso no seu dia a dia? Você já acha que um alemão se comunica assim? Ele chega na casa de alguém e fala: olha, a porta é de madeira. Ninguém fala isso, né? Você precisa aprender coisas como, se você vai na casa de um alemão, você precisa saber que ele vai falar assim: sente-se, sinta-se em casa. Então, isso você precisa saber, entende? Agora, o armário disso, a colher está na gaveta. Não é uma frase funcional, entende? Porque, claro, você pode até falar que a colher está na gaveta, poxa, mas não está meio óbvio isso? Está na cozinha de alguém, a colher, né, provavelmente vai estar em alguma gaveta, né? Então, assim, frase funcional é a frase que você realmente vai utilizar
no dia a dia. Você está no supermercado, você pode passar na minha frente. Ou com licença, posso passar? Você está na estação de trem. Onde é que eu posso comprar o ticket? Eu gostaria de um ticket para tal local assim assado. Você precisa saber isso. Ou você liga para o médico e quer reagendar uma consulta. Olá, tudo bem? Eu tenho uma consulta para a próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Eu gostaria de reagendar. É possível? Porque eu não vou poder comparecer. Você precisa saber isso em alemão. Então é muito mais eficiente você estudar de modo funcional. Eu até entendo que quem está no Brasil fazendo curso de alemão e está aprendendo coisas simples, que não vai utilizar no dia a dia, mas está aprendendo um vocabulário, eu entendo porque quem está no Brasil ainda não sentiu na pele o que é morar na Alemanha e não conseguir resolver os problemas da vida diária porque não sabe alemão. Mas você que está na Alemanha, na Suíça, na Áustria, precisa falar alemão, você sente na pele todos os dias o que é não saber um alemão funcional. E para você ter esse alemão funcional, não demora tanto. Você precisa estudar uma gramática funcional, ou seja, não ser o rei da gramática, mas uma gramática mínima necessária para que você se comunique com dignidade e entenda as estruturas, as frases, por que aquela frase é desse jeito, por que você falar num tempo verbal assim é importante, né, no passado, futuro, no conjuntivo. Obviamente, gramática é importante, mas uma gramática funcional. É também muito importante você ter acesso a áudios funcionais. O que é que são áudios funcionais? São áudios gravados no celular. Porque você está numa escola de alemão, aí tem uns áudios lindos e maravilhosos, tudo muito limpo e claro. Aí você no dia a dia na Alemanha não entende nada. Por quê? Porque você só treinou utilizando um material super limpo gravado no estúdio. Mas você precisa ter acesso a áudios gravados no celular, por exemplo. Uma pessoa comum, que não tem uma voz linda e maravilhosa, que inclusive no áudio você percebe às vezes que tem, não um chiado nem nada assim, mas que você percebe que é um ser humano real ali, como se fosse um amigo seu, entende? Então eu só trabalho com áudio assim, com áudio gravado por um alemão, uma ex-namorada, um amigo, alguém que trabalha comigo, justamente para que você tenha uma experiência do alemão real, do alemão verdadeiro, e não uma coisa gravada no estúdio, devagarinho, super limpo, porque no dia a dia eles não falam assim. Além disso, esses áudios têm que ser de temas do dia a dia. Ou seja, farmácia, supermercado, aeroporto, estação central, quiosque, o que mais? Médico. Realmente você precisa dominar todas as suas áreas do dia a dia. Aluguel, né, busca de apartamento, entrevista de emprego, universidade, escola, curso técnico. Da mesma forma, os textos desses áudios são os mesmos temas do dia a dia. Isso é muito importante. Você precisa então desenvolver uma leitura para aumentar seu vocabulário envolvendo temas do dia a dia. E tudo numa linguagem coloquial, como as pessoas falam no dia a dia. É claro que você precisa ter acesso ao alemão formal, mas também ao alemão informal falado no dia a dia. Imagine só que um estrangeiro está aprendendo português, então ele aprende tudo muito certinho na gramática e tudo mais. Chega no Brasil e não entende o brasileiro, porque a gente fala muita coisa, a gente usa muitas expressões, muitas gírias, então, sei lá, pô, pisou na bola comigo, e o estrangeiro fica voando porque ele não entende aquilo, né? Porque ele focou só no português formal. Da mesma coisa, em relação ao alemão, você precisa ter acesso ao conteúdo formal, obviamente, né? As regras gramaticais, como escrever corretamente, mas você precisa ter acesso a um material que vai te dar autonomia. Você vai chegar na Alemanha e falar assim, beleza, eu sei que o mais correto é falar assim, mas o meu professor me mostrou que no dia a dia eles falam dessa forma aqui. Então você precisa sempre saber como eles falam aqui no dia a dia. Olha só que interessante, em nenhum material, que eu tenho várias gramáticas aqui, em nenhuma gramática tem essa pergunta. Qual é a senha do Wi-Fi? É uma pergunta que você já utilizou alguma vez no Brasil? Qual é a senha do Wi-Fi? Já, foi na casa do amigo, perguntou isso. Foi numa loja, em algum local, no restaurante, perguntou isso. Na Alemanha a gente faz a mesma coisa. Eu vou na casa de um amigo alemão e pergunto qual é a senha do Wi-Fi. Vou num restaurante, pergunta a mesma coisa, qual é a senha do Wi-Fi. Entende? Então, a gente precisa aprender essas coisas, gente. As coisas que a gente vai utilizar no dia a dia. Outra coisa, você chega no local, tem uma fila enorme, e aí tem alguém lá que você não sabe se está na fila ou não, aí você, poxa... E aí você chega pra pessoa e quer perguntar, né? Aqui é o final da fila mesmo? Tem, sei lá, tá misturado lá, o povo tá meio embolado assim, você não sabe se é o final da fila ou não, e você pergunta pra aquela pessoa, aqui é o final da fila? Então é uma pergunta funcional, você precisa saber disso em alemão. Então, para resumir, o estudo funcional é um estudo voltado para as coisas que você realmente vai ouvir com muita frequência e vai utilizar com muita frequência. Então, toda a parte gramatical, textos, áudios, o que você vai escrever, tudo tem que ser voltado para a sua independência num país de língua alemã. Você precisa ser independente o quanto antes, e a independência está antes da fluência. Simples assim. Ensinamento número 3.
Alinhe suas expectativas. Isso é tão importante que eu preciso ler o que eu escrevi para vocês aqui nesse meu artigo. O que é que significa alinhar as expectativas? Quando você retira o peso da fluência, você não cria mais expectativas de que vai ser fluente logo depois de 6 meses ou 1 ano. Você fica até tentado a comprar isso, mas te machuca quando você percebe que você se dedicou durante 6 meses e não atingiu a fluência. Ou você se dedicou durante 1 ano e não atingiu a fluência. Sabe o que é que vai acontecer? Você erroneamente vai chegar para si mesmo e vai se maltratar. Sou burro, alemão não é para mim, tô muito velho para isso. Isso vai te causar dor e frustração, mas o erro não está com você. O erro está no que foi vendido para você. Fluência depois de 6 meses não existe. Fluência depois de 1 ano não existe. Não tem como você falar alemão como você fala português depois de pouco tempo assim, entende? Então, busque independência no idioma, busque autonomia, não depender de ninguém, busque utilizar aquilo que você precisa utilizar, busque entender aquilo que você vai ouvir com frequência. Então é o seguinte, se você alinhar suas expectativas focando na independência, isso vai te fazer criar consciência do que é útil para o teu dia a dia, como eu falei. Você vai utilizar o alemão para a vida real, o alemão para a vida. Então, dessa maneira, você vai ter a oportunidade de filtrar e dispensar o que você não vai utilizar num primeiro momento. Veja bem, eu não sou contra a fluência. É importante você ser fluente. Quem é que não quer ser fluente? O que eu estou te dizendo é que você não precisa focar, num primeiro momento, na fluência. Você precisa focar em viver com dignidade de uma forma independente. E em menos de 1 ano você consegue atingir essa independência. Isso é que é importante. Então, no primeiro momento, você pode conduzir tudo voltado exclusivamente para você se tornar independente. Então, você que mora num país que fala alemão, você precisa entender as necessidades que você tem e focar todos os dias, né, naquilo que é necessário para você sentir menos dor diariamente. Você sofre na pele o que é não falar alemão. Você sofre na pele o que é não conseguir resolver as coisas para o seu filho, para sua filha, para você mesma, na faculdade, na escola, no trabalho. Então, você precisa focar na independência. Quarto ensinamento: continue se aprimorando para se tornar independente, não para ser fluente. Porque é o seguinte, você vai começar a estudar, focado na independência, e você vai estudando e tentando ser cada vez melhor nessas áreas que você precisa para o seu dia a dia, para a sua vida. E cada ser humano vai atuar ali em áreas diferentes. Por exemplo, tem alguém que está na faculdade, tem alguém que está trabalhando numa área específica, na área de TI, que é muito comum aqui na Alemanha, ou é enfermeiro ou enfermeira aqui na Alemanha. Então você que é enfermeiro, que é enfermeira, você precisa saber as frases que você mais utiliza no dia a dia. Você que é garçom, garçonete, você precisa saber as frases que você mais utiliza no dia a dia, as frases que você vai ouvir com muito mais frequência. Você que está na escola, você que é mãe, você precisa se comunicar bem com a escola, fazer os agendamentos, eventos da escola, o filho ficou doente, você precisa avisar com antecedência para a escola que seu filho não vai. Então você precisa ter vocabulário para isso tudo, para várias áreas, assim, para isso tudo, enfim, você precisa ter vocabulário para quem é mãe ou pai, precisa ter vocabulário relacionado a isso. Então o meu papel como professor focado na independência no alemão é realmente trabalhar todas essas áreas, focando na independência. É claro que tem pessoas que precisam passar na prova do B1, na prova do B2 e etc. Mas antes mesmo de você estudar e conhecer a prova, quantas questões caem, qual é o tempo que você tem para fazer a prova, etc. Antes disso, o primeiro momento é você realmente estudar alemão. E é muito importante você estudar alemão para a vida. Claro, não só o alemão coloquial falado no dia a dia, mas o alemão formal também. Mas não o alemão formal que vai te engessar. É o mínimo de gramática, um mínimo de gramática necessária para que você entenda aquilo que você está falando, está escrevendo, está ouvindo, e você focar muito mesmo nas gírias que são faladas no dia a dia. Imagine só que gostoso é você estar dentro do trem e tem alguns jovens conversando e você entende o que é que eles estão conversando. É muito bom. Ou imagine só você entrar em algum local e você, sei lá, você estuda a palavra deswegen ou deshalb, mas você vê que no dia a dia eles falam muito daher. É importante que você saiba daher, entende? Então assim, você precisa focar naquilo que você vai utilizar e vai ouvir com muita frequência. Então é alemão para a vida, alemão funcional, alemão para a independência. Todo brasileiro que está no exterior, ele quer ter dignidade, ele quer ser respeitado. Então você precisa dominar todas as áreas da tua vida. Cada pessoa, como eu falei, tem uma característica, ela é estudante, ela é mãe, é pai, ou sei lá, está na faculdade, é solteiro, é casado. Cada pessoa tem uma necessidade. Então você tem uma necessidade específica, você precisa dominar
todas as áreas da sua vida onde você está transitando naquele momento e dominar as frases que você mais utiliza, dominar aqueles assuntos, o que é que vem ali de lá para cá. Se você costuma ir muito na biblioteca, você precisa saber o que é que a pessoa, o funcionário que está lá, costuma falar com você. E o que é que você costuma falar com esse funcionário. Então, a gente precisa trabalhar textos assim, áudios assim. Textos funcionais, áudios funcionais, gramática funcional. Quinto ensinamento, não se frustre se você não souber falar um tema específico. Imagine só que você está atingindo a independência, está se dedicando e percebe que você já consegue realmente viver cada vez mais dignamente. Está no local, consegue falar algumas coisas, consegue agendar consulta médica, consegue ir no supermercado resolver algumas coisas, consegue ir no supermercado resolver algumas coisas, não, que no supermercado você vai e compra, né? Mas falar algumas coisas, posso passar, você pode passar na minha frente, etc. Você consegue agendar consulta médica, etc. Na farmácia você consegue falar o que você está sentindo e você consegue comprar aquele remédio específico e fazer perguntas em relação àquele medicamento. Então, isso é viver de forma digna. Então, ao longo desse processo, você vai aprendendo cada vez mais as coisas que você utiliza e você não pode se frustrar se você não sabe falar de um tema muito específico em alemão. Porque em português você sabe falar sobre todos os temas? Claro que não. Por exemplo, eu estudei letras e direito. Eu não sei nada de biologia. Eu não sei nada de química, matemática, física. Não sou muito fã dessas áreas. São áreas importantes, mas eu não sei essas áreas. Agora, o sexto e último ensinamento tem a clareza sobre aquilo que você vai utilizar e vai ouvir com muita frequência. Esse ensinamento agora, ele vai ser crucial para que você inclusive consiga perceber se o curso que você está fazendo ou quer fazer é eficiente ou não. Por quê? Se você perceber que tudo aquilo que você está estudando, as frases que estão sendo dadas de exemplos, realmente aquilo não vai te ajudar no seu dia a dia, é porque, infelizmente, é ineficiente. Então, o armário está cheio, ou a casa é branca, a árvore tem folhas. Pô, esses exemplos você não vai utilizar no dia a dia, entendeu? Agora, se você aprende coisas do tipo, posso estacionar aqui? Meu nome está na lista, né? Caso você vá numa festa, embora isso aconteça às vezes, né? Ou, por exemplo, dou ideia do supermercado, né? Você pode passar na minha frente uma velhinha que chegou atrás, você fala isso com a velhinha. Ou você vai na farmácia e quer pedir algum medicamento, você fala assim, poxa, eu tô com uma dor na lombar, uma dor nas costas, tem algum medicamento para dor aí? Ou então tô com dor de cabeça. Você teria algum medicamento para dor? A pessoa fala, tenho, vai buscar e volta, e você fala assim, poxa, vou tomar isso aqui de quanto em quanto tempo? Entende? Então você precisa falar frases que você vai utilizar e você precisa entender essas frases também. Lembrando que eu não sou contra a fluência, pelo contrário, fluência é importante, é maravilhoso, né? É maravilhoso você ser fluente em qualquer idioma. Só que antes da fluência existe a independência. Então, se você não cria expectativa de ser fluente, porque isso pode demorar muito, muito tempo, meu primeiro passo é me tornar independente, porque eu moro na Áustria, eu moro na Suíça, eu moro na Alemanha, eu quero ser respeitado, eu quero ser respeitada, eu quero viver com dignidade, então você vai realmente, o seu estudo tem que ser voltado para você viver com dignidade, para você ter respeito das pessoas, você ter uma pronúncia boa, então a gente consegue fazer um estudo, olha só, quando a gente estuda um idioma, a gente tem que trabalhar basicamente 4 habilidades. Compreensão auditiva, que é melhorar a sua escuta, a sua audição. Leitura é você ler e conseguir entender o que está escrito. Fala, você conseguir falar e as pessoas te entenderem. E a escrita é quando você escreve razoavelmente bem e as pessoas te entendem. Vamos lá. Compreensão auditiva. Você precisa entender tudo perfeitamente? Não. Mas você precisa entender razoavelmente bem as áreas do teu interesse ou as áreas das tuas necessidades. Então, se você é enfermeiro, você trabalha na Alemanha, é importante que você entenda razoavelmente bem as pessoas, os colegas de trabalho, o chefe, a chefe, para que você conduza ali um bom trabalho, beleza? Em relação à compreensão auditiva, em relação agora à escrita, a leitura, aliás. Então, você está lendo um texto em alemão. É importante que você leia razoavelmente bem, sim. Só que existem vários tipos de textos. Existem textos menos complexos, médio complexos, mais complexos. Então você não precisa entender
sobre tudo, mas as áreas do teu interesse, das tuas necessidades, é importante que você leia textos daquelas áreas e adquira o vocabulário relacionado àquelas áreas. Ler bem não significa ler qualquer texto em alemão e falar entendi. Porque nem em português isso acontece. Tem texto em português que você lê e você fala assim, caramba, não entendi nada. Porque é um texto às vezes de medicina, só que você estuda letras, entende? Ou às vezes alguém que estuda medicina vai ler um texto do direito, com jargões jurídicos, a pessoa também não vai entender, entende? Então assim, é a leitura funcional. As outras habilidades, fala, é você realmente falar em alemão. Você precisa ter uma boa pronúncia. Você precisa trabalhar as regras de fonética, as regras de pronúncia, que são voltadas para as palavras que você vai mais utilizar no dia a dia, entende? Ou as frases que você vai mais utilizar no dia a dia. Então você precisa ter uma boa pronúncia para que os alemães entendam o que você está falando e, consequentemente, se você entende como é que funciona a fonética alemã, sabe o que é que acontece? Mesmo que você nunca tenha escrito aquela palavra, aquela frase antes, você consegue escrever porque você sabe como é que a fonética funciona. Você consegue pegar aquele signo sonoro e transcrever, colocar no papel. Em relação à escrita, é a mesma coisa. Você precisa escrever razoavelmente bem para se fazer entender. Tem que ser formal? De jeito nenhum. Claro, a não ser que você é advogado na Alemanha e já trabalha com isso e tudo mais, é claro que existem exceções, tá, gente? De uma forma geral, o que as pessoas estão buscando é ser independentes, né? Elas querem ser independentes, viver com dignidade. Meu muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu tenho um convite muito especial para te fazer. No dia 1º de dezembro de 2022, às 19 horas, horário de Berlim, eu vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito, voltado para você que está buscando independência no alemão. Então, se ser independente é muito importante para você, você não pode ficar de fora. Tem mais informações aí na descrição do vídeo e te vejo lá. Forte abraço.